Campeonato alemão, espanhol, francês, português e a nossa Série B. É tudo isso que teremos de análise para essa sexta-feira de futebol de uma semana super, mega lucrativa. Vou deixar palpite gratuito também para vocês que tá aqui esperando. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar aquele like, hypasse o botão aparecer para você e vamos para cima sem muita conversa, direto à análise dos jogos desta sexta-feira. Vamos à análise aqui do nosso primeiro jogo. Temos o PSG enfrentando a equipe do Montpellier. O PSG começou o campeonato enfiando uma goleada de 4-1, já demonstrando que não vai sentir tanta falta assim do Mbappé, pelo menos para o fraco campeonato francês. Pô, Pedro, você vai falar fraco? Vou falar. Isso mesmo, é minha opinião. Eu vou fazer o quê? Se eu acho realmente o campeonato fraco, se eu acho que foi uma das piores ou a pior decisão da vida de Neymar ter ido pro PSG, você concorda ou você discorda? Você acha que ele deveria ter ido pro PSG ou não? Na minha opinião, não. Mas a vida é dele e o bolso é dele, né? PSG marcou um mais gols nos últimos 7. Aqui, essa relação aqui de confrontos, de números, vai ser muito baseado também em amistosos, porque os times estavam jogando amistosos de pré-temporada antes do início do campeonato. Então assim, o que vai levar em consideração? PSG jogando em casa contra a equipe do Montpellier. Montpellier começou o campeonato empatando por 1-1, PSG metendo um 4-1. Aí a gente pode dar uma olhadinha nos últimos jogos entre as duas equipes. 6-2 PSG, 3-0 PSG, 3-1 PSG, 5-2 PSG, 4-0 PSG, 2-0 PSG, 7... Cara, esse aqui deve ter sido pênalti. 4-0 PSG, 3-1 PSG, 5-0 PSG. Galera, goleada do PSG em todos os últimos jogos entre as duas equipes. Na minha análise, vitória da equipe do PSG e você ainda pode dar uma arriscadinha ali de um handicap menos 1,5 para o PSG pagando acima de 1,70, beleza? Mas PSG contra Montpellier, a minha análise, uma vitória da equipe do PSG. Da França, diretamente para a Série B, temos Ponte Preta enfrentando a equipe do Operário do Paraná. Galera, identifiquei aqui um padrão entre as duas equipes que está com uma odd interessante, que é o seguinte, o padrão de mais de 0,5 HT. Bateu em 80% dos jogos da Ponte Preta e bateu também em 80% dos jogos do Operário. É um padrão muito forte, ainda mais para a Série B. E aí você vem aqui, geralmente quando o padrão está muito forte, essa odd aqui para 0,5 seria de mais ou menos 1,35, 1,40. Mas como a Série B é um campeonato de poucos gols, mesmo com o padrão presente, ainda assim a odd é mais alta. A odd é de 1,53. Odd altíssima para um gol no primeiro tempo de duas equipes que tem um padrão de, em 80% dos seus jogos, ter pelo menos um golzinho no primeiro tempo. E essa é a minha análise para Ponte Preta e Operário, é ter pelo menos um gol no primeiro tempo e o gol pode ser de qualquer uma das duas equipes. Voltando agora para a Europa, estamos em Portugal porque tem o Farense enfrentando a equipe do Sport. O Sport já começou a competição com tudo. 2 jogos, 2 vitórias, 9 gols feitos em 2 partidas, 2 gols sofridos, enquanto a equipe do Farense tem aí 2 jogos, 2 derrotas, fez um gol, tomou 3, é um dos times que ainda não conseguiu vencer no campeonato, um dos 4 times portugueses. Galera, uma vitória do Sport seria uma boa, seria, mas essa odd esmagada de 1,18 não me interessa. O que é que me interessa aqui? Uma vitória do Sporting no primeiro tempo. É um time que ataca desde o início do jogo, vai pra cima, já percebeu que a equipe do Farense não começou o campeonato muito bem e o Sporting começou voando. Então a minha análise para Farense contra a equipe do Sport é o Sport vencer o primeiro tempo do jogo, independe o resultado final da partida. O que precisa aqui é que o Sport ganhe o primeiro tempo da equipe do Farense, que deve jogar ali um pouco mais recuado, mesmo jogando dentro de casa, porque sabe que joga contra uma das melhores equipes, se não a melhor equipe de Portugal na atualidade. Agora de Campeonato Espanhol, temos a equipe do Sevilha enfrentando a equipe do Villarreal. As duas equipes começaram o campeonato empatando por 2-2. Galera, aqui então temos alguns padrões, né? 2-2, mais de 2,5 gols, ambas as equipes marcaram gol, mais de 1,5 gols. Só que, Pedro, pô, não dá pra tomar a base só por um jogo, né? Aí você vem nos confrontos entre as duas equipes. Último jogo, 3-2. O outro jogo, 1-1. O outro jogo, 2-1. O outro jogo, 1-1. O outro jogo, 1-1. Dos últimos 5 confrontos entre Sevilha contra Villarreal, em todos os 5 jogos, tivemos ambas as equipes marcando gol. Eu não sou maluco de ir contra os números, de ir contra as estatísticas. Então, pô, se você tem aqui um padrão bom, os dois times começaram empatando de 2-2 os seus jogos. Os últimos 5 confrontos entre as duas equipes tiveram ambas as equipes marcando gol. Por que que eu vou tentar inventar a roda? Não, eu vou a favor da maré. Ambas as equipes marcando gol, pagando 1,67. Galera, odd super interessante, com um padrão muito forte.
O próprio Campeonato Espanhol tem aí um padrão de over goals, de mais gols nos seus jogos. E aqui, o confronto. Bate ambas? Então vamos de ambas. Ah, Pedro, e se não bater? Se não bater é futebol, pode acontecer. Aqui eu trabalho com vocês as possibilidades, estatísticas, números. Eu mostro para vocês como que eu puxo essas informações para poder trazer a melhor opção possível. E para esse jogo, a minha análise, a melhor opção possível é ambas as equipes marcarem pelo menos um golzinho na partida. Agora vamos de campeonato alemão, porque tem campeão em campo. O Bayer Leverkusen vai estrear fora de casa contra a equipe do Borussia Mönchengladbach. Galera, é o primeiro jogo do campeonato alemão, mas eu gosto de puxar aqui, ó, então os confrontos recentes entre as duas equipes. Tivemos um 0-0, algo bem anormal desse confronto, e vocês vão ver o porquê, ó. Porque depois tivemos um 3-0 Leverkusen, um 2-2, 3-2, 2-1, 4-0, 1-0, 4-3, 3-1 dos últimos 10 jogos, e apenas 2 deles a gente não teve mais do que 2 gols na partida. Então temos aí um padrão de over goals para as duas equipes quando se enfrentam, e o próprio Bayer Leverkusen demonstrou na temporada passada que é um time muito over goals. O time marcou 1 ou mais gols nos últimos 6 jogos, marcou 1 ou mais gols em 90% das suas partidas, só que vem levando gols aí nas últimas partidas, e isso aconteceu até mesmo no fim da temporada. O Bayer Leverkusen era um time que começava perdendo os seus jogos e depois tinha que buscar a virada. E isso acabava também trazendo muitos escanteios para a partida. E aqui eu vou trabalhar uma operação com vocês, que é a seguinte. Cadê campeonato alemão? Bundesliga. Borussia Mönchengladbach e Bayer Leverkusen. Eu quero trabalhar aqui com vocês mais de 2.5 gols nesse jogo. A odd bem derretida. Ó, mais ou menos, hein? 1.52. E vou trabalhar aqui com vocês mercado de escanteios, a linha mínima. A linha mínima é de 7.5. Galera, vai dar uma odd de 1.90. Mais de 2.5 gols, coisa que é padrão fortíssimo do campeonato alemão. Vocês vão ver muito trazendo over goals nesse campeonato alemão. E mais de 7.5 escanteios. O Bayer Leverkusen é um time que marca muitos escanteios, joga fora de casa, pode começar perdendo o jogo, como aconteceu várias vezes durante a temporada passada. Isso faz com que aumente mais o seu volume de jogo e aumente a quantidade de escanteios na partida. Galera, odd 1.90 para essa sexta-feira é a minha análise para esse jogo. E inclusive esse é o meu palpite gratuito para essa sexta-feira, odd 1.90, mais de 2.5 gols no jogo, mais de 7.5 escanteios, que é a linha mínima, juntando dá uma odd 1.90. Coloquei aqui 2 unidades, 4 mil para um retorno de R$ 7.600. E aí, qual a sua opinião? Você acha que o Bayer Leverkusen leva de novo o título desse ano? Já vai começar atropelando a equipe do Borussia Mönchengladbach? Ou você acha que esse ano volta a dar Bayern de Munique? Já aproveita, comenta aqui, não esquece de curtir esse vídeo. E esse é o palpite gratuito dessa sexta-feira para você. Encerrando aí mais um dia de análise. Hoje eu trouxe para vocês as análises dos jogos desta sexta-feira. Analisei jogos de vários campeonatos, deixei palpite gratuito para vocês. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu comentário, é muito importante. Tamo junto e até a próxima.